Mas a minha opinião, ela precisa ser subjugada sobre a verdade da palavra de Deus o tempo todo. E é nesse momento que muitas vezes, como o pastor Marcelo passou por aqui e falou, que a nossa fé vai ser testada. Porque o brasileiro, ele tem uma mania chamada de jeitinho, que quer dar jeitinho até na palavra para facilitar as coisas. Mas a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus para a sua vida. E nela você precisa meditar de dia e de noite. Não só nós, ministros, mas todo crente precisa ter ela como a verdade de Deus. Centralize as escrituras. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Em nome de Jesus. Quando os apóstolos estavam extremamente atarefados, eles olharam para um lado, olharam para o outro. Rapaz, o negócio está sério aqui. A gente não tem muito tempo. O Espírito Santo falou ao coração deles o que é que eles deveriam fazer. Separar homens para quê? Para servir as mesas. Porque nós, apóstolos, nos dedicaremos ao quê? A oração e a palavra. Quando estavas servindo a polícia, a tua arma era uma .40. Agora é uma .66. Usa ela. Ela é a tua arma. Ela é o teu guia. Medita nela de dia e de noite. E a igreja precisa saber que muitas vezes o pastor vai chegar aqui e vai falar coisas que não agradam aos irmãos. Às vezes até os irmãos dizem assim, o pastor pregou palavra de carapuça. Ele tem que pregar a palavra, irmãos. Se a palavra te ofendeu naquele dia, ela não deixou de ser a palavra. É simplesmente abaixar a cabeça e dizer, eu reconheço o Senhor e me arrependo dos meus pecados. Diga amém, irmão? Amém. Irmãos, imagina aqui. Eu pastorei uma igreja em torno de 150 membros. Está lá. Será que ali tem alguém que já pecou com adultério? Hein? Sim ou não? 150 pessoas também. Aí adultério eu não posso falar, porque vai falar do irmão. Será que alguém fornicou? De 150 irmãos? Aí, fornicação eu não posso falar, pastor, porque o irmão ali caiu na fornicação. Será que alguém mentiu? Será que alguém já roubou? Será que alguém já traficou? Imagina se a gente fosse tirar todas as escrituras que a gente não pode falar, porque o irmão está lá. Irmão, quem tem que se arrepender do pecado é ele. A verdade de Deus vai ser falada, pastor Diácono. Ela vai ser pregada. De Gênesis a Apocalipse é Bíblia, é palavra de Deus. Se for a verdade, todos nós precisamos ouvir. Terceiro ponto, irmãos, que Paulo ainda vai deixar como conselho para os irmãos, ou melhor, para Timóteo. Ele vai dizer assim no verso 14. Deixa o sapinho aí, viu? Rapaz, eu estou ficando cego mesmo. Verso 14. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Essa é a terceira verdade, irmãos, do conselho de Paulo a Timóteo. Fidelidade ao dom que Deus deu a você. Antes da ordenação a diácono, Deus já tinha te dado um dom. A ordenação, esse ato, é um ato simbólico, um ato bíblico, e é um ato de confirmação daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Às vezes, sim, ponto. Mas não deve esse ato ser deixado de lado. Porque muitas pessoas hoje dizem, eu sou pastor, não precisa mais nada. Porque Deus me chamou pastor e eu sou pastor. Mas veja que Paulo vai dizer a Timóteo o quê? O dom que foi dado por profecia e pela imposição de mão dos presbíteros, do presbitério. Porque esse ato é importante. Porque esse ato é confirmatório. Porque esse ato é bíblico. Porque esse ato foi instituído. Esse ato é importante. Então, primeiro, você tem um dom. Deus lhe chamou para isso. Segundo,
A igreja confirma isso. Quando a Diácono me procurou para falar sobre isso, eu disse, a Diácono não precisa nem falar, porque eu testemunhei toda a sua vida, sua trajetória. Eu acompanhei, é claro que não como pastor, mas como amigo. Como pessoa que estava perto, que via o cuidado, o zelo, o amor, a dedicação, a entrega, o serviço a Deus. Mesmo com pouca experiência, mas com muita vontade, muito anseio, muita sede de servir ao Senhor. E se o tempo, até aquele momento, não era o tempo dele chegar, mas chegou hoje o dia, porque o Senhor tinha preparado esse momento. Se até então não era o momento é agora, de confirmação, de ratificação, a igreja reunida, o santo ministério, os ministros da igreja, impondo as mãos sobre a sua vida e confirmando o seu ministério. Você não pode desprezar o dom que há em ti. Já estou concluindo, irmãos. Ainda o verso de número 15. Ele vai dizer assim: medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Que esses conselhos que Paulo deu a Timóteo sejam conselhos para a sua vida hoje. Que você possa meditar em todas essas verdades, em toda a Escritura, para que todos possam ver o seu progresso, o seu crescimento. Entender, Deus é na vida do servo do Senhor. Deus é na sua vida. E por fim, irmãos, já terminando, para que a gente possa ir para os momentos da cerimônia. No verso 16, Paulo conclui: Timóteo, cuida de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo, como aos que te ouvem. E aqui, a Diácono, eu posso dizer assim, Paulo fecha com chave de ouro. Porque ele olha para Timóteo, um jovem, um pastor sem tanta experiência de pastorado, mas com a longa experiência de vida. É importante lembrar para os irmãos que Timóteo não caiu de paraquedas naquela igreja. Timóteo começou a acompanhar Paulo desde a sua segunda viagem missionária. E Timóteo andou com Paulo cada uma daquelas experiências, quando ele foi ali para a região da Macedônia, entrando em Filipos, entrando em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, em Atenas, em Éfeso. Timóteo passou com Paulo ali em cada experiência daquela. Onde Paulo tem lugar que ele entra e é apedrejado, outro lugar ele é expulso, outro lugar. Timóteo vai vivenciando aquelas experiências com Paulo. E ele não chega naquela igreja ali de paraquedas. É uma pessoa que tem uma experiência profunda com Deus. É uma pessoa que acompanhou e foi bem discipulada por Paulo. E Paulo agora vai olhar para Timóteo e vai dizer: você precisa cuidar de você mesmo. Primeira coisa, cuida de você mesmo. Todos aqui que conhecem um pouco mais profundo as Escrituras sabem que Timóteo provavelmente tivesse um problema de saúde. Porque Paulo vai aconselhar ele a tomar um pouco de vinho por causa do problema que ele tinha. Provavelmente Timóteo fosse um homem mais franzino, mais frágil. Paulo tem um cuidado especial por Timóteo. Como o pastor Marcelo tinha falado, quando ele olha nesse cuidado para si mesmo, cuidado para mim mesmo, ele está falando de um cuidado mais amplo, não é somente na questão espiritual, que é importante, é óbvio. O pastor precisa cuidar da sua vida espiritual, da sua oração, leitura, consagração, jejum o tempo todo, é óbvio. Mas o pastor também precisa se cuidar nas outras áreas da sua vida. Porque a grande maioria das vezes estamos mais preocupados com as questões da igreja. E muitas vezes negligenciamos a nossa própria saúde mental. A nossa família é negligenciada. É só perguntar um pouquinho a cada pastor aqui, quanto muitas vezes tem que abrir mão da família para cuidar da igreja. E muitas vezes a igreja olha para você e aponta como se você não estivesse fazendo nada. Mas a sua família muitas vezes é a que mais sofre a sua ausência. Mas Paulo está dizendo, você precisa cuidar de você mesmo.
Você precisa cuidar do seu corpo, da sua saúde física. Você precisa cuidar. Você precisa cuidar das suas emoções, do seu intelecto e também do seu espiritual, como um todo. Cuide da sua casa. Nunca se esqueça disso. Eu acredito que se todos os pastores pudessem dizer uma coisa, ia dizer a mesma coisa. Cuide da sua família primeiramente. Porque eu acho que com certeza, eu tiro por mim, eu sei, eu vi muitos pastores falando isso, e eu sei que hoje, pela demanda que eu tenho de trabalho, minha família sofre. E eu tenho que olhar para isso, porque a palavra vai e a palavra vem. Eu tenho que cuidar da minha família também. Você precisa cuidar disso. E segundo, cuida da doutrina. E aí, eu não preciso falar mais nada, o pastor Marcelo já falou o suficiente sobre isso. Cuida da doutrina da igreja. A você, hoje, é dado, simbolicamente, a palavra, a Bíblia. E essa Bíblia representa que você agora é o ministro da palavra para a igreja. Você é o anjo da igreja. Você é aquele o mensageiro da igreja. Você é aquele que protege a igreja. Você é aquele que cuida da igreja, aquele que bloqueia as falsas doutrinas, os falsos ensinos, as heresias, os modismos que vão surgindo por aí. É você que Deus confia como líder da palavra. Amém, irmãos? Então, irmãos, que essa palavra possa ser conselho para a sua vida. Porque não é minha palavra, é a palavra de Deus.